Olá, sabe, a história da humanidade não é feita só de grandes eventos e personagens famosos. Ela também é feita de números, bilhões de pessoas. E por trás de cada número existem ideias, debates e, claro, muitas polêmicas. Hoje a gente vai mergulhar na história que os dados da população mundial têm para nos contar. Olha só para esse número: 7 bilhões e 800 milhões. Essa era a população do mundo em 2022. É um número tão gigante que a gente mal consegue imaginar, né? Mas ele está no centro de algumas das maiores questões do nosso tempo. Será que temos recursos para todo mundo? Como a gente combate a pobreza de verdade? E qual é, afinal, o futuro do nosso planeta? Para a gente organizar bem as ideias, vamos fazer essa análise como se estivéssemos num grande quadro branco, ok? Primeiro, a gente pega as ferramentas da demografia. Depois, a gente desenha o panorama mundial. Em seguida, a gente escreve bem no meio do quadro a grande questão que move todo esse debate. E, por fim, analisamos 4 visões, 4 teorias diferentes que tentam responder a essa pergunta. Certo, então vamos começar. Antes da gente olhar para as grandes tendências, a gente precisa ter o nosso kit de ferramentas, sabe? São os conceitos básicos para a gente conseguir decifrar o que os números da demografia querem dizer. E a primeira ferramenta é uma distinção que parece boba, mas é fundamental. Populoso não é a mesma coisa que povoado, tá? Populoso fala do número absoluto, do total de gente. O Brasil, por exemplo, é um país muito populoso. Agora, povoado tem a ver com concentração, com quantas pessoas estão espremidas no mesmo espaço. Pensa em Macau, na China. É um lugar com uma densidade altíssima. E como é que a gente mede o quão povoado um lugar é? Usando a famosa densidade demográfica. A continha é bem simples, você pega o total de habitantes e divide pela área. Mas o resultado? O resultado é super poderoso para a gente entender como a humanidade se distribui pelo planeta. E esse mapa aqui deixa o conceito perfeitamente claro, né? A humanidade não se espalha de forma igualzinha pelo mundo. A gente vê uns vazios demográficos gigantescos, como nos desertos e nas áreas polares, e ao mesmo tempo umas concentrações absurdas de gente, principalmente lá na Ásia e na Europa. Além da densidade, os demógrafos olham para o que a gente poderia chamar de sinais vitais de uma população. Tem a taxa de natalidade, que mede os nascimentos, a de mortalidade, que mede as mortes, a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, e a expectativa de vida, que diz quanto tempo, em média, as pessoas daquele lugar vivem. Beleza. Agora que a gente já tem as nossas ferramentas, vamos usá-las para pintar um quadro da população mundial. O que está acontecendo com todo mundo? Pensa só nisso aqui. A gente levou a história inteira da humanidade até 1804 para atingir o primeiro bilhão de pessoas. Mas a aceleração que veio depois foi inacreditável. Levou só 123 anos para o segundo bilhão, e a partir de meados do século XX, o que a gente viu foi uma verdadeira explosão demográfica. As projeções mostram que o crescimento vai continuar, mas o ritmo, felizmente, já está diminuindo um pouco. E este mapa de fecundidade mostra que a história do crescimento populacional é bem diferente em cada canto do mundo. Na Europa, por exemplo, e em outras regiões mais ricas, a fecundidade está bem baixa, muitas vezes abaixo do que a gente chama de nível de reposição. Enquanto isso, a África é hoje o continente onde a população mais cresce. O caso do Brasil é um exemplo perfeito do que os especialistas chamam de transição demográfica. Conforme a escolaridade aumentou, a mulher entrou no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos se popularizou, a taxa de fecundidade, despencou. Ao mesmo tempo, com mais saúde e saneamento, a expectativa de vida disparou. Bom, todos esses números, todos esses gráficos, eles nos levam, no fim das contas, a uma única e fundamental pergunta. Um debate que, dura séculos e que divide pensadores, economistas e governos até hoje. A pergunta é exatamente essa. Um país é pobre porque tem gente demais, ou ele tem gente demais porque é pobre? É causa ou é consequência? A resposta que se dá para essa pergunta define políticas públicas, ajuda internacional e visões de mundo que são completamente diferentes. E é isso que nos leva para a nossa última parte. Vamos explorar agora 4 grandes correntes de pensamento, 4 teorias que tentam, cada uma à sua maneira, dar uma resposta para essa grande questão demográfica. E tudo começa aqui, com esse sujeito, Thomas Malthus, lá na Inglaterra, no auge da primeira Revolução Industrial. Ele olhava para o crescimento rápido das cidades, para a pobreza, e fez uma previsão super alarmista que marcaria a história do pensamento para sempre. O ponto central da teoria dele está nesse gráfico. Malthus dizia que a população cresce num ritmo de progressão geométrica. Ela dobra a cada ciclo. 2, 4, 8, 16. Já a produção de comida cresce em progressão aritmética.
ela só soma 2, 3, 4, 5. Qual o resultado inevitável? Uma hora as linhas se cruzam, levando à catástrofe, fome, miséria e guerra. Mas como a gente sabe hoje, a grande fome que Malthus previu não aconteceu em escala global. Por quê? Basicamente por dois grandes erros de cálculo. Primeiro, ele não imaginou o poder da tecnologia na agricultura. E segundo, ele pegou a realidade da Inglaterra da sua época e achou que ela valia por mundo inteiro para sempre. Só que a ideia do Malthus não morreu, não. Ela foi, digamos, repaginada no século XX e deu origem a duas visões que batem de frente e que respondem diretamente à nossa grande questão. De um lado, os neomalthusianos. Do outro, os reformistas. E a discordância entre eles não podia ser mais clara. Para os neomalthusianos, a lógica é clara. O problema central dos países pobres é o excesso de gente. Muitos jovens significam muitos gastos com escolas e hospitais, o que impediria o país de investir em outras áreas e se desenvolver. A solução para eles? Controle de natalidade. Essa visão, inclusive, influenciou políticas bem radicais, como a política de filho único na China. Já a teoria reformista vira a mesa completamente. Para eles, a lógica é invertida. A causa da alta natalidade é justamente o subdesenvolvimento. A falta de educação, a falta de oportunidades, principalmente para as mulheres, tudo isso leva as famílias a terem mais filhos. A solução, portanto, não é controlar a população, mas sim investir em desenvolvimento social, em educação e saúde. E aí, nas últimas décadas, uma quarta visão ganhou muita força, a ecomalthusiana. Ela meio que resgata a preocupação do Malthus, mas troca o foco. Em vez de se preocupar com a falta de comida, o problema aqui é o esgotamento dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente. Para essa turma, o crescimento da população é a principal ameaça à sustentabilidade do planeta. Malthusiana, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana. Olha, essas não são só teorias do livro, não. Elas influenciam políticas, definem para onde vai o dinheiro e, no fim, moldam o nosso mundo. A questão que fica é, enquanto o planeta caminha para 10 bilhões de habitantes, qual dessas ideias vai guiar as nossas decisões? A resposta para isso vai definir o futuro de todos nós.